Terceiro passo, agora nós vamos falar um pouco sobre planejamento de sucesso. E para a gente falar sobre isso, nós vamos começar abordando uma verdade espiritual ao qual Jesus ensinou. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao 32, ele diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos que virem começar a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra para pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro daquele que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então preste atenção, Jesus está dando aqui uma estratégia, uma direção ao qual você pode ter sucesso no mundo dos negócios. Ele está falando acerca de planejamento e de você conseguir quebrar a resistência do seu opositor, do seu adversário, do seu concorrente, sem você precisar lutar contra ele. Então Jesus está falando acerca de usar a mentalidade no mundo dos negócios, de usar a mentalidade em tudo aquilo que você planeja fazer. Muitas vezes a gente quer engrenar nos negócios, quer engrenar para fazer as coisas, sem parar para pensar primeiro, sem projetar, quer entrar de forma crua. Você lembra que no primeiro passo eu falei que há vitória na multidão dos conselheiros? Então você precisa buscar conselhos bons, conselhos equilibrados. Você precisa ter uma mentalidade, consegue enxergar lá na frente, para que você possa se desenvolver e ter sucesso em tudo que você vai fazer. Jesus está nos dando aqui uma estratégia extraordinária sobre usar a cabeça antes de você fazer qualquer coisa na sua vida. Então guarde isso, sucesso absoluto consiste em quebrar a resistência do adversário sem precisar lutar. A seguir eu vou estar te passando aqui algumas estratégias que é usado no mundo do business, no mundo corporativo e até mesmo em sites selvas, ao qual você pode extrair coisas extraordinárias para aplicar na sua vida. Lembra-se disso, você só vai ter sucesso nas coisas que eu estou te passando se você fizer a aplicação do conteúdo, tá? Então, o primeiro é, a melhor estratégia é frustrar os planos inimigos. A segunda melhor é prevenir a aliança de forças inimigas. A terceira é atacar o inimigo armado em seu próprio território, que é onde você é mais forte. E a pior é investir contra cidades protegidas. O que isso quer dizer? Que uma guerra ela é vencida pela cabeça e não somente pelo uso da força. Provérbios 24:3 diz: com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela se estabelece. Então isso aqui casa com aquilo que Jesus está ensinando. A maioria das suas guerras você vai conseguir vencê-la através de estratégia, através do uso da sua mente, através do uso de conteúdo que você já recebeu, você vai colocar em prática sem que você empregue força, né? Sem que você perca tempo, sem que você perca energia, sem que você jogue dinheiro fora, né? Sem que você jogue aquilo que é precioso para você, sem sacrificar a sua família, enfim. Você só precisa parar um pouco para absorver a situação, para pegar ideias novas. Você precisa pegar conteúdos que você já tem, já está com você, e começar a usar isso através da sua mentalidade, através de um tempo de sabedoria que você está adquirindo para poder desempenhar da melhor forma. Um outro insight que eu quero estar te passando é que diz assim: a ansiedade sempre resultará em perdas. Então seja habilidoso no campo. Ou seja, isso aqui é voltado para sabedoria e autocontrole. Mateus 6:25 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Então você precisa ter autocontrole nas coisas que você vai fazer. Tem gente que ele é ansioso a tal ponto que ele consegue estragar tudo que ele está planejando fazer. Ele fala as coisas que ele planeja fazer e outra pessoa vai e pega as ideias dele. Ele, por causa da ansiedade, ele acaba se atrapalhando nas coisas que ele quer desempenhar. Ele acaba se antecipando aos fatos sem esperar o tempo das coisas acontecer no seu devido tempo. A ansiedade ela pode ser boa, porque ela gera expectativa, mas ansiedade demais pode acabar te levando à ruína. Então, um ponto essencial na vida de quem está no mundo dos negócios, quem está no business, é que ele precisa ter autocontrole em tudo que ele vai fazer. Ele não pode transparecer o medo, transparecer o nervosismo, transparecer aquilo que ele está pensando que vai dar errado. Ele não pode transparecer nada. Ele precisa ser neutro nessas questões e totalmente positivo nas questões que ele quer
né, que dê certo, que ele quer transpassar para o mundo dos negócios, ok? Um outro método aqui que eu quero te passar, e nós vamos ver agora dois métodos que eles estão ligados. Um eu vou chamar de use e o outro eu vou chamar de não use. Então nós vamos ver aqui primeiro o método que é o use. Se a sua força é 10 vezes superior à do adversário, cerque-o. Quando a proporção for de 5 para 1, dê checkmate. Quando você for inferior em números, e números eu também falo, financeiro, quando você estiver inferior ao seu concorrente nessa questão, você precisa evitar. Mas evitar ele não quer dizer que você tem que ter medo dele. Você só vai evitar um confronto. Você sabe que o mundo dos negócios é um confronto, é uma guerra constante, né? Então, a gente precisa estar preparado para essa área. E aí, Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Por mais que você esteja em desvantagem, você não pode transparecer que você está em desvantagem. Lembra do que eu lhe falei, você se torna semelhante àquilo que você acredita ser. Isso aqui você precisa usar ao seu favor. Eu vou repetir para você, se a sua força é 10 vezes superior à do adversário, cerque-o. Quando a proporção for de 5 para 1, dê checkmate, ou seja, resolve o problema que tem que ser resolvido de uma vez por todas. Quando for inferior em número ao concorrente, você não precisa partir para cima de um confronto. O melhor a se fazer é você evitar ele por enquanto. E agora nós vamos ver o não use ou evite. Isso aqui que eu vou lhe passar agora. 3 formas de um líder promover a desgraça. Isso aqui você não pode usar, isso aqui você tem que evitar e é bom você estar por dentro disso. Primeiro, comandar uma equipe para fazer algo sem ter a confiança da mesma. Isso aqui é um erro que muitos líderes cometem, porque ele não tem confiança em si mesmo, e logo ele deixa transparecer isso para a sua equipe, então a sua equipe não acredita nele, não acredita no que ele está passando, não acredita no que ele planeja fazer, ou seja, ele está promovendo uma desgraça para os demais. Se você vai comandar uma equipe, a primeira coisa que você precisa fazer é ganhar a confiança da sua equipe, é tomar a frente, é mostrar o planejamento, é saber que você tem um plano A, tem um plano B, você tem como se desenvolver, você tem o que desenvolver neles, e aí você vai começar a fazer com que a sua equipe trabalhe junto com você e tenha plena confiança em você. Então, comandar uma equipe para fazer algo sem ter a confiança da mesma vai gerar desgraça. Não se lidera uma equipe da mesma maneira que se lidera a sua casa. Na sua casa você administra do seu jeito, já a sua equipe você vai precisar de flexibilidade e oportunismo. Ou seja, tem coisas que a gente precisa ser flexível. O meu liderado chegou atrasado, mas ele é um bom liderado. Ele faz a coisa acontecer, ele dá conta do serviço. Então eu não vou estar chamando a atenção do cara todo o tempo, instigando ele, mastigando ele, não. A gente precisa ser flexível em algumas coisas, ser moderado em algumas coisas. Tem coisas que a gente precisa engolir, tem coisas que a gente precisa deixar passar batido, tem coisas que a gente vai precisar fazer vista grossa. E isso vai gerar o quê? O oportunismo, porque na hora que você precisar dessa pessoa, você vai ter ela na mão, porque você ganhou o coração dela, trabalhando através da flexibilidade. Então isso aqui você não pode deixar passar batido, você precisa evitar essas coisas, que é a questão de que, eu vou comandar aqui uma equipe, mas eu não tenho confiança dela, isso não vai dar certo. Eu vou comandar aqui minha empresa, vou comandar aqui os meus liderados da mesma maneira que eu comando a minha casa, também não vai dar certo. Eu vou ser um líder rude, eu vou ser um patrão rude, eu vou ser alguém muito duro, porque as coisas têm que sair do jeito que eu estou querendo, tem que ser dessa forma. Se você não for flexível, se você não souber aproveitar o oportunismo das pessoas, você vai acabar se dando muito mal no mundo dos negócios. Então evite isso. E aqui eu vou estar te passando, já passando para a parte final, 5 fatores essenciais para se prever uma vitória. Você está no mundo dos negócios, você precisa ter um dom de previsão. Você precisa ser um visionário. Sempre enxergar as coisas lá na frente para que dê certo. Porque você não vai botar um negócio sem saber aonde você quer chegar. Então você precisa aprender a prever as coisas. Então nós vamos ver aqui 5 fatores essenciais para se prever uma vitória. Primeiro, vencerá aquele que sabe o que vale a pena ou não. Segundo, vencerá aquele que sabe se portar quando exaltado e quando abatido. Terceiro, vencerá aquele cuja equipe está unida à visão do líder. Quarto, vencerá quem estiver pronto, só esperando as oportunidades. Não se esquece disso aqui, vencerá quem estiver pronto, só esperando as oportunidades. Quinto, vencerá quem se preparou, porque o trabalho recompensa, o trabalho gera lucro.
Aquele que tem autoconhecimento e conhece também o concorrente estará sempre a salvo nos negócios, já aquele que desconhece tanto a si mesmo quanto a seus concorrentes cairá em todos os desafios.